E se você me perguntar assim, Paula, é possível a restauração do casamento mesmo após a traição? O que você me diria? Sim, sim, é possível. Porém, existem 3 níveis de restauração. E você precisa saber e ter uma consciência muito clara de qual nível você está. Existe aquele nível 1, que é aquele nível que o marido traiu, se arrependeu. Muitas vezes ele não sabe nem por que ele fez isso. Ele voltou para casa, ele te pediu perdão, te falou por que ele fez isso. E para você isso está muito difícil de aceitar. Porque por mais que você entenda, você não aceita e vocês não conseguem se reconectar. Mas que de alguma forma, os dois ainda continuam com os 2 pés dentro da relação. Nesse movimento, eu preciso dizer para vocês, mulheres aí de plantão que estão me ouvindo, existe 99% de chance de uma restauração, tá bom? 99%. Eu não vou colocar 100, né? Porque eu não consigo, são pessoas distintas e tal. Mas existe 99% da restauração. Por quê? Porque é preciso alguns ajustes. Mas também existe um segundo movimento, que pode ser o seu caso aí também, que é o seguinte. É aquele movimento que você descobriu a traição e você logo já o colocou para fora de casa. Então ele tá longe de você, né? Ele tá longe de você. Ou aquele processo que vocês não conseguiram conversar, não conseguiram se acertar e ele continua fora, ele quer sair. Ele tá olhando para fora, ele não tá mais olhando para dentro da relação. E ainda assim aqui, mulher, existe também a possibilidade da restauração. Então, se existe 1%, existe a restauração, tá? Só que aqui vai demandar de você, mulher, muito mais esforço, no sentido da exigência, né? De mais paciência, de aprender a ser mais essa mudança, ok? Por quê? Porque ele já está fora de casa. Então, para que você mostre essas mudanças, vai exigir mais de você, mulher, daquela que está convivendo com o marido dentro de casa, ok? E existe o terceiro movimento, que é aquele movimento que o seu marido te olha e seu marido te diz: não te amo mais, estou indo embora de casa. Nesse nível 3, o que acontece? Uma mulher sábia precisa aprender a separar exatamente aquilo que a gente misturou. Que é o quê? A gente precisa olhar e entender o seguinte. Esse homem que tá falando que não me ama mais, que quer ir embora, que não quer mais o nosso casamento, muitas vezes o homem, gente, ele é muito raso, tá? Ele é superficial. Então, ele não tem essa profundidade que as mulheres têm de compreensão, de entendimento. Então, o que eles fazem? Eles fazem assim, Eles fazem assim, eles são muito diretos. Eu não quero mais o casamento, eu não te amo mais. O que você precisa entender é, se você olhar no fundo dos olhos desse homem, ele tá te dizendo que ele não quer mais você, mulher, a mulher da vida dele, a mãe dos filhos dele, ou se ele não quer a relação que ele tinha com você antes. Que quer dizer o quê? Se nada mudar, eu não quero essa relação de volta. E eu sempre comparo isso muito com o suicídio, que quem se suicida não quer tirar a vida, na verdade ela quer tirar a dor, ela quer tirar aquilo que incomoda nela, entende? Quando eu que trabalhei já trabalhei e trabalho, né? Com muitas mulheres que de cada 10, 9 pelo menos tiveram um pensamento ou uma tentativa de suicídio, todas as vezes que elas se deparam com um monte dessas verdades, desses entendimentos, eu pergunto para elas: se toda essa dor pudesse ser retirada, você ainda assim gostaria de tirar a sua vida? E elas me respondem: não. Então, muitas vezes, no casamento de vocês, o que os maridos estão tentando dizer é: esse tipo de relação, como era antes, eu não quero mais. Mas isso não significa que não exista o amor, entende? É que homens são muito diretos, são muito práticos. Então, eles colocam tudo ali num pacotinho só, embrulha e leva embora, tá? Então, você, mulher, precisa ter uma sabedoria aqui muito firme de olhar nos olhos desse homem e saber se o que ele está dizendo é: eu não quero mais a relação como estava, mas ainda existe amor, ok? Ou realmente, não, Paula, eu já entendi, eu vi nos olhos dele que ele, por mais que isso me doa, ele está feliz sem mim, ele está melhor sem mim, ele prefere caminhar sem mim e eu sinto que isso é verdade nele. Nesse movimento, essa relação chegou ao fim. Isso tudo em qualquer um desses 3 níveis. Em qualquer um desses 3 níveis. O que muda? Você.
Você precisa ser essa mudança, seja para continuar uma restauração dentro de casa, seja para trazer esse marido de volta para casa, ou seja realmente para colocar um ponto final nessa relação. Você precisa ser a mudança. E tudo isso daqui começa por você. Existem aqueles casais que talvez estejam aqui, estão me ouvindo, que falam assim: ah, Paula, eu não passei por uma traição, meu casamento tá tudo bem, tá tudo beleza, ótimo. Então a gente pode dizer que a gente está lidando do princípio de que é um casamento saudável. E o que te impede de levar esse casamento para um outro nível de experimentação? Eu digo para vocês que 22 anos casada, se eu soubesse lá atrás de tudo que eu sei hoje, com certeza meu casamento já teria ido para um outro nível, ó, há muito tempo, ok? Pode ser que vocês estão naquele momento aqui, ó, que eu chamo de momento de ajuste. Sabe? Existe amor, existe companheirismo, mas o que está acontecendo aqui? Vocês estão precisando de ajustes. O diálogo já não está legal, né? E pela falta do diálogo, vocês começam a ter distanciamento físico e depois o distanciamento sexual. Então, esses ajustes, eles são muito importantes para que os desafios não se tornem uma crise, né? E aí o terceiro passo é realmente a crise. E quando você entra num processo de crise profunda, aonde você já está adoecida, onde você já não consegue mais se falar, vocês se magoam muito, ou vocês brigam, vocês discutem, nesse movimento nosso trabalho tem que ser ainda um pouco mais profundo, que é o nível de cura, o nível de limpeza. Já saiu dos ajustes, agora a gente vai para a cura, tá? De algo que está machucando, de algo que está magoando. Os processos vão indo cada vez mais profundo. Até que eu não vi o primeiro, eu não vi o segundo, eu não vi o terceiro, e aí eu vou pro quarto, que realmente é o fim do relacionamento. Então, gente, esse é o caminho que eu explico para vocês quando eu falo assim, ó. As mulheres passaram muitos sinais amarelos. As mulheres passaram sinais amarelos, passaram sinais vermelhos, passaram sinais neon. Quer dizer, ultrapassaram todos os sinais, né? Por quê? Porque elas não conseguiram olhar para isso. Talvez porque não tivessem um conhecimento, né, do que é um relacionamento saudável. Talvez porque por falta de ferramenta, por ser leal ao sistema familiar dela, por N motivos que eu mostro para vocês aqui dentro da jornada, que são os pontos cegos da relação, tá? Mas por não olhar para isso, ela pode estar no primeiro, no segundo, no terceiro ou até no quarto pilar. E talvez, mulher, esteja sendo difícil para você também encarar que essa relação chegou ao fim e que você precisa se curar disso para estar disponível para uma nova relação.